E aí, pessoal, tudo bem? Professor Tiago Nóbrega aqui, Procurador Federal. Vamos lá resolver a prova de analista judiciário do TRT da 21ª Região. Vamos resolver aí a prova de Direito Administrativo. Uma prova boa, né? Uma prova bem feita, uma prova bem construída. Está sendo típico aqui da Fundação Carlos Chagas fazer provas bem construídas. Provas bem feitas, então eu gostei bastante da prova da Fundação Carlos Chagas e vamos aqui trocar uma ideia a respeito dessa prova. Eu quero deixar logo de antemão aqui para vocês, para aqueles que estão me conhecendo hoje, nós temos um desafio lá na minha página, eu vou deixar minha página no final do vídeo para vocês ingressarem gratuitamente, é um desafio de leitura da Lei 8.112. E é o desafio de leitura, ele é você fazer a leitura da lei em 16 dias, certo? Eu separo os artigos dia a dia, e em cada dia tem umas questões para vocês resolverem. Então estão convidados, é gratuito, não custa nada. Então, dentro lá da minha escola, que é a Escola de Direito Administrativo, você vai ter essa oportunidade de fazer esse desafio e fazer uma bela de uma leitura da lei com a resolução das questões. Aqui para vocês assim me acompanharem, esse aqui é meu Instagram, arroba professor underline Tiago Nóbrega, prof underline Tiago Nóbrega, sejam muito bem-vindos. Não esqueça aqui de se inscrever no canal. E eu queria ver de vocês, das matérias que foram objeto dessa prova, qual aquela matéria que você teve maior dificuldade dentro da estrutura de direito administrativo. Que normalmente eu faço direito administrativo, eu sou professor de direito administrativo há 18 anos, junto com processo civil. Processo civil eu não dou aula porque eu tenho algumas restrições contratuais com algumas grandes bancas, eu faço as provas. Então eu não dou aula de processo civil já faz um bom tempo, porque eu elaboro as provas, mas direito administrativo eu tenho liberdade para fazê-lo. E vez por outra eu faço também os regimentos internos, com questões e tudo, e tem gerado um bom produto e tem gerado um bom resultado para os alunos. A gente tem conseguido um bom percentual de aprovação dos cursos, assim, percentuais às vezes assustadores, com vários primeiros colocados. Então sejam muito bem-vindos aí à Escola de Direito Administrativo e fiquem muito bem à vontade para trocar uma ideia e solucionar alguma dúvida que você assim eventual tenha. Vamos aqui para a primeira questão, questão número 52, tá? Considere as seguintes características. Sujeição às normas da Lei de Licitação e Contratos, a Lei 14.133. Existência legal a partir da inscrição dos atos constitutivos na forma do artigo 45 do Código Civil. Imunidade tributária nos termos do artigo 150, parágrafo 2º. Previsão de suas despesas no orçamento fiscal, componente da lei orçamentária anual, nos termos do artigo 165, parágrafo 5º da Constituição Federal. Em relação às entidades da administração direta, todas as características acima se aplicam sem exceções. Veja só, aqui é a Fundação de Direito Privado, alternativa C. Não tem erro aqui. Eu tenho algumas reticências com relação à imunidade tributária da Fundação Pública de Direito Privado. Mas é a redação que está na Constituição. Então não dá para buscar uma anulação e fazer uma interpretação. Não vai rolar. A gente não vai conseguir. Até porque existe um fenômeno hoje que está acontecendo na estrutura do Supremo Tribunal Federal, que o Supremo ele está aqui tanto pegando a Fundação Pública de Direito Privado, como a Sociedade de Economia Mista, como a empresa pública, que são prestadores de serviço público, e a Fundação Pública de Direito Privado é uma prestadora de serviço público. Quando elas são em regime de exclusividade não concorrencial, tem direito à imunidade tributária. Então, aqui nesse item 3 da imunidade tributária, a gente vai até conversar um pouco a mais. Mas toda essa estrutura aqui é da Fundação de Direito Privado. Aí vamos aqui à situação. Primeira, sujeição às normas de licitações e contratos. Aí vocês vejam só. Artigo 1º da Lei de Licitação. Esta lei estabelece normas gerais de licitação e contratação para administrações públicas direta, autárquica e fundacional da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios e abrange os órgãos do Poder Legislativo e Judiciário da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos órgãos do Poder Legislativo, dos municípios, quando desempenham da função administrativa. 2. Os fundos especiais e as demais entidades controladas direta ou indiretamente pela administração pública. Então, aqui nós temos o órgão do Poder Legislativo, Judiciário, do Estado, do Distrito Federal e os órgãos do Poder Legislativo quando desempenham da função administrativa. Nós temos aqui no artigo 1º, esta lei estabelece normas gerais de licitação e contratação para a administração pública direta,
autárquica e fundacional da União. E aí você mergulha ainda na estrutura da administração indireta, e o parágrafo primeiro ele é muito claro ao apontar aqui, ó, não são abrangidas por esta lei as empresas públicas, a sociedade de economia mista e suas subsidiárias, regidas pela Lei 13.303, ressalvado disposto no artigo 178 desta lei. Então, a empresa pública, a sociedade de economia mista e suas subsidiárias não se sujeitam aqui à lei de licitação. Então, é por isso que a fundação aqui está certa. O item 2. A existência legal a partir da inscrição do ato constitutivo na forma do artigo 45 do Código Civil. O que é que acontece? Olha só, a Constituição Federal, artigo 37, inciso 19, isso aqui é um dos que mais cai em prova de concurso. Somente por lei específica poderá ser criada a autarquia, então a autarquia ela é criada por lei específica e é autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo a lei complementar, neste último caso, que é no caso da fundação, definir a sua área de atuação. Então, a autarquia ela é criada por lei, as demais entidades são autorizadas. A criação dessas entidades acontece após a inscrição dos atos constitutivos no respectivo cartório. E aí perceba o que é que acontece. Você tem a empresa pública e a sociedade de economia mista, que eu posso aqui pegá-las e estruturá-las para exploração da atividade econômica ou prestação de serviço público, ou um ou outro, tá? Sendo ela exploradora de atividade econômica, o cartório respectivo é junta comercial. Se ela é prestadora de serviço público, é o cartório de pessoa jurídica. Então, é os atos constitutivos nos termos do artigo 45. No particular da fundação, que a questão cobra a fundação, nós temos a fundação pública de direito público, que ela é uma autarquia, então ela é criada por lei. E a fundação pública de direito privado, por ser de direito privado, ela submete à regra de criação de todas as pessoas jurídicas de direito privado, ou seja, a inscrição dos atos constitutivos no cartório de pessoa jurídica, porque ela não tem finalidade lucrativa, então não vai para a junta comercial. Então o item 2 também está correto. E só um apontamento, e você tome cautela com o que eu vou falar agora. Aqui, somente por lei específica poderá ser criada a autarquia e autorizada na instituição das demais entidades. Essa lei específica pode ser substituída por medida provisória, tá? Nós temos 3 exemplos de criação de entidades por medida provisória. O ICMBio, a Autoridade Pública Olímpica, que geriu a Copa do Mundo e as Olimpíadas do Rio, e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Foram criados todos por medida provisória, tá? Então é possível utilizar a medida provisória? É inadequado? Veja o caso da FUNASA desse ano, que foi extinta por medida provisória. Então, com a edição da medida provisória, ela sendo uma fundação pública de direito público, ela foi extinta, então ela deixou de existir. Os servidores foram realocados em diversos outros locais, em diversos outros órgãos, sendo que a medida provisória não foi convertida. Então, a FUNASA voltou a existir. E aí volta o problema dela gerir aqui todos os seus processos. Isso aqui está gerando um enorme problema dentro dos órgãos jurídicos, né, do qual eu faço parte da Procuradoria-Geral Federal, e a gente tem aqui problemas jurídicos sérios para resolver em decorrência dessa adição. Então, a medida provisória é um instrumento inadequado, mas não significa que é impossível fazê-lo, e é tanto que já foi utilizado. Então, 2, fundação. 3, imunidade tributária nos termos do artigo 150, parágrafo 2º. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios instituir impostos sobre patrimônio e renda ou serviço um dos outros. Essa aqui é a estrutura da imunidade tributária. Ou seja, é vedado à União estabelecer aqui imposto sobre patrimônio e renda ou serviço dos Estados, Distrito Federal e municípios. É vedado ao município criar impostos sobre patrimônio, renda e serviços do Distrito Federal, dos Estados e da União. Então é vedado a imunidade tributária recíproca. E aqui o parágrafo 2º, olha, ele aponta a vedação do inciso 6º, que é esse, a linha A, é extensiva às autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo poder público, no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços vinculados às suas finalidades essenciais ou a delas decorrentes. Então, essa imunidade tributária só é aplicável aqui às finalidades essenciais ou às decorrentes dela. Então, se por um acaso ela foge de suas finalidades essenciais, aí não poderá assim obter ou usufruir dessa imunidade tributária recíproca. Fechado? Então a Fundação Pública de Direito Privado ostenta essa prerrogativa.
4. Previsão de suas despesas no orçamento fiscal, componente da lei orçamentária anual, nos termos do artigo 165, parágrafo 5º da Constituição Federal de 1988. Veja, Constituição Federal, 165, parágrafo 5º. A lei orçamentária anual compreenderá o orçamento fiscal referente aos poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações, instituídas e mantidas pelo poder público. Então, aqui nós não temos grandes problemas. A alternativa é a alternativa que corresponde aqui. Deixa eu só voltar aqui, gente. É a alternativa que corresponde à Fundação Pública de Direito Privado. Questão 52, nenhum sobressalto, nenhuma dúvida. É a alternativa que é a alternativa correta. Questão número 53. Otelo, servidor público federal, titular de cargo eletivo, foi acusado em processo administrativo disciplinar de utilizar computador do Ministério onde trabalhava para armazenar e difundir vídeos pornográficos envolvendo crianças e adolescentes, acusação que resultou da sua demissão. Dias após a publicação do ato demissional, Otelo cometeu suicídio sem deixar quaisquer familiares ou dependentes. 5 anos após a morte de Otelo, Iago, seu colega de repartição, também titular de cargo efetivo, encaminha ao ministro de Estado uma carta que confessa ter invadido o computador utilizado por Otelo sem seu consentimento e que era responsável pela prática da infração atribuída ao colega falecido, apresentando provas documentais da conduta confessada. Diante da situação narrada, à luz da Lei 8.112, deve-se concluir que, alternativa A, não será possível a revisão póstuma da penalidade aplicada a Otelo, visto que essa deve ser requerida por pessoa da família. Não, porque a revisão pode ser de ofício ou a pedido. Então a administração aqui ia fazer de ofício. B. A pretensão punitiva da administração em relação a Iago encontra-se prescrita, pois a lei preconiza que a prescrição comece a correr da data da ocorrência da infração, sendo que os fatos correram há mais de 5 anos. E você tem é a partir do conhecimento da administração da realidade dos fatos, e para além disso nós temos um outro problema que, se tratando de crime, é a prescrição do crime e não aqui os 5 anos. Alternativa C. Não será possível a revisão póstuma da penalidade aplicada ao Otelo, visto que o prazo para anular ato demissional prescreve em 5 anos, de forma fatal e improrrogável. Veja, se o ato está imbuído de má fé, a anulação ela pode ser feita em outros momentos, tá? Ela pode ultrapassar os 5 anos. Ele não se consolida pela segurança jurídica. E também quando o ato é inconstitucional. Aqui não tem nenhuma inconstitucionalidade. Mas nós temos aqui um ato de má-fé, então ele não se consolida no transcurso do tempo. E um outro ponto é que a revisão de processo administrativo disciplinar ele pode ser feito a qualquer momento, tá? A qualquer momento. Alternativa D. A administração deverá instaurar de ofício o processo de revisão da punição de Otelo, sendo que, caso conclua pela veracidade da confissão de Iago, deverá anular o ato demissional. Alternativa D é a alternativa correta, tá? Alternativa D é a alternativa correta. Aqui, a alternativa é: a confissão de Iago resultará na sua demissão sumária, sendo desnecessária a instauração de processo administrativo disciplinar. Falso. Nossa estrutura constitucional não admite o que a gente chama de verdade sabida, que é aquela verdade incontestável, que é quando a pessoa confessa e está confessando os fatos. Mas mesmo assim tem que ter processo administrativo assegurando a ampla defesa contraditória. A confissão não autoriza a aplicação de penalidade sem aqui instauração do processo administrativo. Então, alternativa D é a alternativa correta e o artigo correspondente ao artigo 174. O processo disciplinar poderá ser revisto a qualquer tempo a pedido de ofício quando se aduzirem fatos novos ou circunstâncias suscetíveis de justificar a inocência do punido ou inadequação da penalidade aplicada. Artigo 174, certo? Da Lei 8.112. Questão 54. Leônidas, policial rodoviário federal, estava em gozo de férias. Isso é a polêmica da questão. Com a família na praia quando presenciou uma tentativa de assalto. Imediatamente deu voz de prisão ao assaltante e imobilizou fisicamente por meio de uma técnica de estrangulamento, porém acabou usando força excessiva, que levou o assaltante a óbito por asfixia. Sabendo que o familiar do falecido pretende responsabilizar a União pelo evento analisado na situação descrita, os requisitos para a responsabilidade estatal. A banca apontou que estão presentes, configurando hipótese de responsabilidade objetiva pela teoria do risco administrativo. Gente, que eu não sei não.
Eu não sei se está presente, não. Vamos entender comigo a questão e eu apontar para vocês o que é que tem por trás disso. Olha só, primeiro a redação do artigo 37, parágrafo 6º. Você tem essa estrutura aqui. Leônidas, policial rodoviário federal, estava em gozo de férias, com a família na praia, quando presenciou a tentativa de assalto. Imediatamente deu voz de prisão ao assaltante. Primeiro, essa voz de prisão ao assaltante é algo privativo de policial ou o popular ele poderá fazê-lo? Então, prisão em flagrante qualquer um do povo pode fazer. Imobilizou fisicamente. Então, eu não estou enxergando aqui uma atividade no exercício das atribuições do cargo. Isto porque, veja só o que é que tem na redação do artigo 37, parágrafo 6º. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, isso aqui é Constituição Federal, prestadores de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causaram a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável no caso de dolo ou de culpa. Veja, vou repetir aqui e vou destacar a parte que é a parte que merece uma atenção. Oh, meu Deus, aqui. As pessoas de direito público e direito privado, prestadores de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nesta qualidade, essa parte aqui entre vírgulas, que é o segredo de toda a questão que cobra isso. Veja, não é ele apenas atuando no exercício de suas atribuições, mas quando, apesar de licença, apesar de férias, apesar de qualquer circunstância que afaste ele das atribuições, ele atue como agente público. Então, se ele está atuando como agente público, a responsabilidade é objetiva do Estado. Sendo que eu não estou identificando aí a responsabilidade objetiva do Estado. Porque, veja só, decisões do STF a respeito aqui, deixa eu só pegar essa tela e diminuir aqui um pouco. Certo? Olha só, recurso extraordinário 160.401. Olha só. Agressão praticada por soldado com utilização de arma da corporação militar, incidência da responsabilidade objetiva do Estado, mesmo porque, não obstante, fora do serviço, foi na condição de policial militar que o soldado foi corrigir pessoas. Que deve ficar sentado é que o preceito inscrito no artigo 37, parágrafo 6º, não exige que o agente público tenha agido no exercício de suas funções, mas na qualidade de agente público. Que é isso que eu acabei de falar para vocês. Na qualidade de agente público. Essa cor vermelha tá terrível. Vamos para cá. Outra jurisprudência do STF. Recurso extraordinário 363423. Aí olha só. Lesão corporal, disparo de arma de fogo pertencente à corporação, policial militar em período de folga. Caso em que o policial autor do disparo não se encontrava na qualidade de agente público. Nesta contextura, não há que se falar em responsabilidade civil do Estado, recurso extraordinário conhecido e provido. Eu tenho sinceras dúvidas se aqui dá para encaixar exercício regular das atribuições, tá? Porque não tem nenhum sinal que aponte que ele estava no exercício regular. A banca está querendo deduzir que essa atividade aqui que ele fez da voz de prisão ao assaltante e aqui ele mobilizar atrairia a responsabilidade do Estado, porque seria uma atribuição específica de policial. Eu não gosto. Não gosto porque é uma questão. Veja, nós estamos diante de uma prova objetiva. Uma prova objetiva ela tem que ter critérios de objetividade, sob pena de configurar erro grosseiro e ser anulável a questão. Essa questão ela tem espaços abertos que o texto aqui da cabeça da questão não responde. Então é uma questão que ela tem um certo grau de subjetividade. A questão ela deve ser anulada. Anulada. Apontada como correta a alternativa A. Poderia ser a alternativa B. Ele não estava atuando na qualidade de agente público. Tranquilo? Vou matutar. Me diga aí a opinião de vocês. O que é que vocês acham aí? Me deixa aí a opinião para saber o que é que vocês acham. Questão interessante. Mas eu comungo que a questão ela está incompleta. Se queria apontar que seria o caso de atuação como agente público, teria que deixar mais claro. Tá? Teria que deixar mais claro. Vamos lá, questão 55 sobre a desapropriação
O Decreto-Lei 3.365, de 42, estabelece normas gerais sobre o Instituto, sua redação vigente preceitua. Vamos resolver item aí, tem a alternativa correta, a alternativa é, não tem dúvida que a questão não tem nenhuma polêmica. Olha só, alternativa A. Em razão do princípio da indisponibilidade do interesse público, não se poderá empregar arbitragem nos processos de desapropriação. Aí o artigo 10b, na redação dada desde 2019. Feita a opção pela mediação ou pela via arbitral, o particular indicará um dos órgãos ou instituições especializadas em mediação ou arbitragem previamente cadastrados pelo órgão responsável pela desapropriação. Então é possível aqui utilização da via arbitral? Certo? A mediação seguirá a Lei 3.140 e subsidiariamente regulado os regulamentos do órgão ou instituição responsável. Poderá ser eleita a Câmara de Mediação criada pelo Poder Público, no termo do artigo 32. A arbitragem seguirá as normas da Lei 9.307 de 96 e, subsidiariamente, as normas do órgão ou instituição responsável. Então, A está errada. B. Concordância escrita do expropriado com a emissão na posse pelo expropriante implica renúncia ao seu direito de questionar o preço ofertado. Veja, a concordância escrita do expropriado, está aqui, ó, não implica renúncia ao seu direito de questionar o preço ofertado em juízo. Então, B está errada. A desapropriação deverá efetivar-se mediante acordo ou intentar-se judicialmente dentro de 5 anos, contados da data da expedição do respectivo decreto, e fim dos quais este caducará definitivamente e sem possibilidade de renovação. Veja, a desapropriação deverá efetivar-se mediante acordo ou intentar-se judicialmente dentro do prazo de 5 anos, contados da data da expedição do respectivo decreto, e fim dos quais este caducará. Neste caso, somente decorrido após 1 ano, poderá o mesmo bem ser objeto de nova declaração. Então, pode ser feita nova declaração e iniciar um novo processo de desapropriação. D. O expropriante poderá constituir servidões que não serão indenizáveis. Artigo 40. O expropriante poderá constituir servidões mediante indenização na forma da lei. E a alternativa é, que corresponde aqui ao artigo 2º, que é a resposta correta. Não tem nenhuma polêmica aqui nessa questão de desapropriação. Questão número 56, envolvendo a improbidade administrativa. A Lei de Improbidade Administrativa, a Lei 8.429, estatui a proposta da sanção da perda da função pública, que, alternativa A, poderá ser convertida em cassação de aposentadoria, caso o agente improbo tenha se aposentado no curso do processo. Nós temos decisões reiteradas do STJ sobre a impossibilidade de aplicação da cassação da aposentadoria na improbidade por ausência de previsão legal. Então, a alternativa A aqui não pode ser aplicada. Inclusive, lá no nosso curso da improbidade administrativa, é o curso mais completo e mais atualizado que tem no mercado. Eu falo exatamente isso para vocês. Cassação de aposentadoria não pode ser aplicada por ausência de previsão legal. Alternativa B. Não é aplicável nos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública definidos no artigo 11. É verdade, essa alternativa B, a alternativa correta, foi subtraída aqui como penalidade tanto a perda da função pública como a suspensão dos direitos políticos na modalidade de violação a princípios. Alternativa C. Poderá ser executada a partir da publicação da adesão de mérito proferida em segundo grau de jurisdição. As penalidades da improbidade, elas só se aplicam com o trânsito em julgado. D. Atingir todos os vínculos que o agente público ou político tenha com a administração pública, mesmo que posteriormente ao cometimento da infração. Veja, aqui o que é que acontece? Essa alternativa dela é complicada, certo? Ela é complicada. Por quê? Veja, eu vou mostrar para vocês a redação da lei de improbidade. Eu vou falar para vocês também da decisão do STF e vou dizer para vocês o que foi que aconteceu. Me dê só um instantinho. Então, para entender a polêmica, o que é que nós temos aqui nessa alternativa D. Antes da alternativa D, vamos logo resolver a alternativa E, que aí fica mais simples. Somente será aplicado nos atos de improbidade que importam enriquecimento ilícito definido no artigo 9º, não a perda da função pública, enriquecimento ilícito e lesão ao erário. Então, o problema que a gente tem aqui, na alternativa D, atinge todos os vínculos que o agente público ou político tenha com a administração, mesmo que posteriores ao cometimento da infração.
Aí vamos para cá, certo? O artigo 12, parágrafo 1º, ele aponta a sanção da perda da função pública na hipótese dos incisos 1 e 2, certo? 1 e 2, que é enriquecimento ilícito e lesão erário, do caput deste artigo, atinge apenas o vínculo da mesma qualidade e natureza que o agente público ou político detinha com o poder público na época do cometimento da infração. Esse artigo aqui ele foi uma resposta à jurisprudência sedimentada do STJ, que eu vou mostrar para vocês agora. Podendo o magistrado, na hipótese do enriquecimento ilícito, e em caráter excepcional estendê-la aos demais vínculos considerados as circunstâncias do caso e a gravidade da infração. Então, aqui a penalidade se restringiria ao cargo do cometimento da improbidade. Excepcionalmente, no caso de enriquecimento ilícito, poderia deslocar para o cargo ocupado no momento do trânsito em julgado. E aí veja que a questão, o que é que ela está dizendo? A lei de improbidade administrativa, ela fala só sobre a perda da função pública. Aí nós temos aqui, ó, o precedente do STJ foi esse. Isso aqui, esse precedente, ele é antes da redação, isso aqui é antes da redação da nova lei de improbidade, da estrutura da nova redação da improbidade. Aí, o que é que nós vamos ter aqui, ó? O artigo 12 deve ser compreendido semanticamente no que diz respeito à sanção da perda da função pública, como integrante de um sistema que repele a inserção no serviço público de pessoas cujo comportamento passado já sinalizou a pouca afeição aos valores entoados no artigo 37. Em outras palavras, não se pode acoimar de ampliativa a interpretação que prestigie os desígnios da administração pública, não obstante concorra com outras menos nociva ao agente, mas também menos reverente à tessitura da normativa nacional. Nesse dia que tal pena teria caráter perene, pois o presente voto propõe que a perda da função pública abranja qualquer cargo ou função exercida no momento de trânsito julgado da condenação. Então essa aqui foi a decisão do STJ, dizendo que aqui ele perderia o cargo que ele ocupasse no momento do trânsito julgado da condenação, certo? Então, veja, eu sou procurador federal hoje, certo? Antes de ser procurador federal, era auditor federal de controle. Se eu cometi uma improbidade administrativa como auditor, na redação como se encontra na lei de improbidade, o que é que aconteceria comigo? Como eu mudei de cargo por concurso público, eu não responderia pela improbidade com relação a essa penalidade de perda da função pública, porque eu só perderia se eu praticasse uma improbidade naquele cargo aqui que a improbidade ela foi praticada. Eu só poderia perder ele. Como eu mudei de cargo, já não iria alcançar. A jurisprudência do STJ, por sua vez, ele dizia, ó, praticou improbidade, você perde o cargo do momento do trânsito em julgado. Isso para o servidor efetivo já é bem comum, porque você quando ingressa, você normalmente fica naquele concurso por um tempo mais elástico, até que você venha passar em outro, ou até permanecer até a sua aposentadoria, mas essa situação de mudança de cargo, para quem ocupa cargo em comissão, é muito comum. Então, você não poderia aqui aplicar a pena da perda da função pública para uma pessoa que ocupa cargo em comissão. E isso até poderia ser utilizado como um artifício para afastar a aplicação dessa penalidade. E a jurisprudência, a modificação legislativa, ela veio para superar essa jurisprudência. Sendo que o STF, ele suspendeu a redação do parágrafo 1º do artigo 12. O ministro Alexandre Moraes, ele chegou e disse, olha, no entendimento do relator, a defesa da probidade administrativa impõe a perda da função pública independentemente do cargo ocupado no momento da condenação. Além disso, considerou que a medida pode eximir determinados agentes da sanção por meio da troca da função ou, no caso, demora do julgamento da causa. Então, o STF, ele nessa ADI 7236, ele revigorou o entendimento do STJ. Significa dizer que essa alternativa aqui D, ele está correto. Não está errado, não. Não está errada. Ela poderia estar errada pela perda aqui do vínculo político, porque ela ainda demanda decisão do poder legislativo respectivo. Mas ela não tá tão errada não, viu? Ela não tá tão errada não. Me diga aí, se você acertou, se você errou essa questão aí, se a gente precisa sim fazer o recurso dessa questão também. Tranquilo? E aí convidar vocês para participar do
do nosso desafio da leitura da Lei 8.112. Eu vou deixar na descrição do vídeo aqui também, mas é essa aqui, minha página, né, da Escola de Direito Administrativo. Aí você coloca desafio, você vai fazer um breve cadastro e a partir disso você vai ingressar gratuitamente e vai participar do desafio da leitura da Lei 8.112. Aí nós temos aqui o meu Instagram no final. Espero que tenham gostado aqui do vídeo. Deixa aqui sua curtida, comenta, diz como é que foi a prova e se inscreve no canal para a gente trocar uma ideia. Um grande abraço e até a próxima.